Esta é a terceira fita que estou enviando para o irmão, com muita oração, que seja uma grande ajuda no seu trabalho de dissertação. Eu tenho, em primeiro lugar, que fazer uma correção. Fiz um erro em lembrança quando falei que aquela viagem do Rio até Cuiabá, dirigindo o meu novo carro, o Jeep, que era em aquela primeira viagem para Cuiabá. Não era assim, errei. Não era em 1956, quando fui para Cuiabá, na minha caminhoneta, que me serviu os primeiros 4 ou 5 anos lá no norte. Foi depois de férias, quando voltei para Cuiabá, em 1961 ou 2, que eu levei o novo carro naquela viagem. Agora quero falar sobre a obra que Deus me deu lá em Cuiabá. Como eu já disse, que já estava o trabalho iniciado com o pastor Sandoval Quintanilha, e que era num lugar muito humilde, num bairro, numa rua que não tinha nenhuma aparência boa, e os cultos começamos na própria casa do pastor Sandoval, com móveis muito inadequados. Mas eu cheguei lá para iniciar uma nova fase da minha vida como missionária. Os primeiros anos lá em Cuiabá apresentaram grandes desafios. Em primeiro lugar, o clima era péssimo lá, muito calor, e a usina elétrica estava quebrada. Portanto, pelos primeiros 6 meses, não tivemos luz nem naquela igreja, sala dos cultos, e nem na minha casa. Também achei o povo lá do norte e as cidades muito dominados pela Igreja Católica. E como já disse, o nosso culto era muito humilde. Nada de atração como os grandes catedrais que existiam nas praças de todas as cidades. Mas Deus tinha um plano para a capital de Mato Grosso, e dediquei-me com o pastor Sandoval na evangelização do povo cuiabano. Eu tinha um alto-falante e nós íamos a vários bairros onde podíamos estabelecer uns pontos de pregação. E também visitamos algumas cidades ao redor, inclusive Jaciara, que mais tarde falarei sobre aquele trabalho. Mas principalmente nós trabalhamos evangelizando e ensinando o povo. Eu tinha levado comigo 4 dos meus jovens, que chamei de filhos e filhas, para fazerem ginásio lá em Cuiabá e para me ajudarem naquela obra. E devo muito à mocidade. Naturalmente, alguns jovens estavam se convertendo. Muitas vezes os pais, muito católicos, não apoiaram, mas eu dei algumas aulazinhas na minha casa para os jovens, e vários pastores, líderes, crentes bons nos negócios e nas profissões vieram
daquele primeiro trabalho tão humilde, quero destacar uma moça, porque estou falando não totalmente, mas especialmente sobre a obra do sexo feminino naqueles dias, quando era bem mais difícil do que é hoje. O nome dela era Ana Maria Capistrano Dias. Morava numa casa ao lado da casa pastoral e casa dos cultos. E um dia ela aceitou a Jesus. Os pais não a apoiaram. Mas quando eu fui uma vez, depois de alguns meses, que Ana queria ser batizada, fui falar diretamente ao pai. E ele, com relutância, me deu permissão de apresentar o nome da Ana. Ele disse: eu tentei por toda maneira tirar isto do seu coração e não pude. Assim eu entrego Ana Maria aos seus cuidados. Pude ensinar Ana Maria música, porque eu levei para lá um órgãozinho portátil, manual, e logo vi que ela tinha um talento. Mais tarde, podia enviar Ana com outros jovens para o Instituto Bíblico em Curitiba, Paraná. Hoje, aquela moça, ela nunca casou, mas se dedicou à obra de Deus. Hoje ela é proprietária e professora com outros auxiliares numa escola de música lá na cidade de Cuiabá, onde ela me disse, ela tem 2 objetivos: de ensinar e ajudar jovens na área da música e também evangelizar e ganhar os alunos para Cristo Jesus. Bem, a igreja estava crescendo em número e o pastor e eu sabíamos que era hora de pensar em construção de uma sede para a igreja. E porque Cuiabá era a única cidade capital em todos os estados do Brasil que não tinha um trabalho batista, eles nos deram $10.000 para a construção do templo. Naquela época era mais do que é hoje, mas também não era adequado para comprar terreno na capital e construir, mas Deus nos ajudou. Pastor Sandoval e eu oramos muito e podíamos achar e comprar um terreno excelente numa rua boa, mais perto do centro da cidade. É o local do prédio mais novo da Igreja Batista Primeira em Cuiabá. Mas pastor Sandoval estava pensando que queria voltar para seu estado natal, o estado de Maranhão. E com muita tristeza, eu disse, está bem. Ele e Dona Maria e os filhos saíram. E eu fui ao Rio de Janeiro para o Seminário Teológico Batista para buscar um candidato para ser o novo pastor da Igreja Batista em Cuiabá. Deus me ajudou, porque pastor Jonathan de Oliveira, que estava terminando o seu curso, aceitou o convite da igreja e foi para Cuiabá ser o pastor com sua esposa, Dona Alice. Deus abençoou muito o ministério pioneiro
posso dizer, lá em Cuiabá. E quando ele chegou, nós iniciamos a construção da sede da igreja, de uma casa pastoral e umas dependências para a Escola Batista, que mais tarde eu ia fundar na capital. Além dos trabalhos na cidade de Cuiabá, Pastor Jonathan e eu trabalhamos também em cidades ao redor, viajando na minha caminhoneta, que eu tinha que ser motorista, porque a caminhoneta pertencia à missão e só um missionário teve direito de dirigir por causa da segurança, etc. Mas ele me acompanhou e nós fomos a muitos lugares levando o Evangelho, às vezes pela primeira vez. Eu também tinha um acordeão e entramos numa cidade pequena ou uma vila e eu tocava o acordeão. Ele convidava o povo pela alto-falante na caminhoneta e o povo curioso começou a congregar ao nosso redor. Nós passamos alguns folhetos, convidamos para um culto à noite, ou ensinando na hora, pela pregação e leitura da Bíblia. Assim, o trabalho batista ia se progredindo não somente em Cuiabá, mas em outros lugares lá no norte. Um dos aqueles lugares que nós fomos era a cidade onde havia minas, eu creio, de ouro ou de diamante, porque lá no norte havia muitas cidades pequenas onde o povo trabalhava, assim como mineiros. E nesta cidade nós também fizemos o nosso trabalho na rua, eu tocando, o pastor Jonathan convidando o povo, porque os mineiros tiveram um salão onde eles faziam os seus trabalhos e festas, etc. E eles nos permitiram fazer um culto naquele salão na noite. E enquanto estamos na rua e o povo aceitando a literatura, ouvimos a voz do padre com alto-falante muito forte da catedral, dizendo ao povo para não aceitar aqueles papéis, que nós éramos do diabo, que nós estávamos pregando uma Bíblia falsa e que se algum deles entrassem naquele salão para o culto, seria excomunicado da igreja, ipso facto. Chegou a noite, eu tinha uma máquina pequena e uns filmes sobre a vida de Jesus, histórias bíblicas, passei os filmes, pastor Jonathan pregou, a casa, o salão estava completo de pessoas, enquanto o padre estava falando de novo para o povo não entrar, o povo estava entrando, encheu aquele salão. E eles ficaram tão interessados que pediram que nós permanecêssemos mais um pouco, de modo que nós fizemos 2 ou 3 mais noites de trabalho naquele lugar. E interessante, amanhã, depois daquele primeiro culto, daquele primeiro lugar,
onde nós iniciamos, se a voz do padre, o prefeito da cidade, acompanhado por um oficial, veio nos visitar e pedir desculpas pela ação do padre, afirmando que nós estávamos bem-vindos lá naquele lugar. E assim, o trabalho de Jesus estava sendo espalhado. E eu dou graças a Deus pelas oportunidades, às vezes, de ser pioneira na abertura de mais um lugar para o Evangelho de Cristo. Uma outra cidade que tem muita apreciação para mim na minha vida era uma cidade nova, pequena, sendo criado de nada, num lugar entre Cuiabá e Rondonópolis, fora da estrada real, naturalmente. A Companhia Paulista que estava criando esta cidadezinha tinha como os diretores pessoas crentes. E assim, nós, ao visitarmos este lugar, achamos muito boa vontade dos dirigentes. Eles queriam ter uma igreja, uma escola, o Evangelho, lá neste lugar, que tinha o nome de Jaciara. Assim, eles ofertaram para nós uns terrenos, um lote muito grande e bom na rua principal. Também um lote num outro local, mais perto, para uma casa pastoral. E assim, nós começamos a orar, porque havia várias famílias de crentes que estavam mudando para aquele lugar. E houve uma porta aberta para o Evangelho. Mas nós não podíamos conseguir um obreiro nacional que podia ir morar e iniciar o trabalho batista naquele lugar. Então, com a chegada do pastor Jonathan em Cuiabá e o trabalho crescendo, eu pensei que eu podia ir. E mais uma vez eu disse ao meu pai: ó Deus, sou apenas uma mulherzinha, mas se tu podes me usar, eu irei para Jaciara. E assim eu fui. Os trabalhos, os cultos, nós fizemos na sala pequena da casa de seu Zeferino. Naquela época ele não era crente, mas a sua esposa era boa crente, muito fiel. E quando o povo começou a ouvir e ver, não podia mais comportar naquela sala. Eles ficaram nas janelas, à porta ou lá fora. Eu mesma fiz todas as mensagens, toquei o órgão, ensinei os hinos e fiz realmente o trabalho de uma pastora. Mas eu nunca fui ordenada como pastora. Não queria, pois não creio nisto, pelo menos para a minha vida. Eu era uma serva de Deus, uma missionária. Mas Deus abençoou e os irmãos fizeram uma casa de morada naquele lote doado de 4 peças. Uma sala, 2 quartos, uma cozinha e uma varanda atrás, onde nós fazemos as refeições. O banheiro
o lugar sanitário estava no quintal, tinha um poço e não havia eletricidade na cidade, tinha lampião. Um dia eu entrei na minha salinha com o lampião e vi alguma coisa na cadeira. E quando cheguei perto, era um serpente muito grande, sentado lá na minha salinha. Eu dei uns gritos e o irmão que morava mais perto veio e tomou conta. Era um lugar de grandes desafios para mim, porque no tempo de chuvas eu tinha bastante água, mas na seca aquele poço então também secou. E eu tinha que ir para o rio em busca da água. Mas ao invés de ficar triste e muito crítico, eu disse, então eu vou fazer num passeio. Assim levei a esposa do irmão Zeferino comigo, porque ela sabia muito bem lavar roupa no rio. Levei os meninos e grande tambor para a água. Assim, levei um lanche e nós íamos lá à beira do rio. Eu aprendi a lavar roupa também no rio. Nós tomamos banho, nadamos, brincamos e os meninos encheram aquela grande vasilha e outros, e comemos, brincamos, até levei meu cachorrinho para tomar banho também. E assim a vida era uma vida nova para mim, mas nunca me senti triste. Eu sabia que nós íamos precisar construir uma igreja naquele lote doado. Mas eles não tinham dinheiro e eu certamente não tinha dinheiro. E aquela promessa minha que nunca ia pedir. Mas nós oramos a Deus e a companhia nos ofertou toda a madeira para a construção, mas nós deveríamos ir lá na mata, cortar e trazer para a cidade. Assim os homens e outros homens da cidade, que não eram realmente crentes naqueles primeiros dias, nos ajudaram arrastando aqueles troncos, aquelas árvores grandes, por junta de bois para a cidade. Irmão Zeferino, que era carpinteiro, ele arrumou um tipo de elevação de madeiramento e todos os homens com força levantaram aqueles troncos. E então um irmão em cima e um irmão debaixo daquela armação, com uma serra grande, serraram toda a madeira para a construção da igreja. Outros irmãos que sabiam fazer tijolo estavam também fabricando à mão os tijolos. E nós fizemos sacrifícios, mas Deus nos ajudou a construir um bom templo de tijolo e uma casa para a escola na rua principal de Jaciara. Então eu vi que eu não poderia dirigir a escola e fazer as outras obras também. Convidei a dona Esther Ergas,
que ficou lá em Namambai como diretora quando eu saí. Se ela pudesse achar outra moça para dirigir a escola em Namambai, e se ela pudesse e quisesse e achasse que era a vontade de Deus, que ela viesse lá para mim, para abrir a escola em Jaciara. E assim a Esther Ergas, pioneira moça também, ela veio. Enchi a minha casa, como sempre, de alguns jovens e fiz uma dependência no quintal para alguns meninos. A escola crescia dia a dia. Os alunos vieram andando a pé das chácaras, dos sítios e da cidade. Eu consegui alguns alimentos de um programa nacional do governo para crianças nas escolas pobres. E as irmãs cozinhavam todo dia arroz, feijão, mais alguma coisa. E demos um almoço bom para os alunos, porque eles passaram o dia todo lá na escola. À noite tive uma aula de alfabetização, porque os adultos, muitos, não sabiam ler a Bíblia e nem ler os hinos. Eu também ensinei alguns deles a música, a tocar e cantar. Houve muito fruto, porque na minha caminhoneta saímos também para alguns sítios e outros pontos, e tivemos vários pontos de pregação. Nós agora temos um prédio, o povo, e precisávamos de um pastor. Parece que era a hora de pastor Sandoval voltar para Mato Grosso, porque ele não estava achando muito bom lá no seu estado natal de Maranhão e desejava voltar. Escrevi para ele dizendo que nós não tivemos muito dinheiro para pagar a mudança dele, mas se ele estava disposto a vir ser o pastor da nossa igreja, que ele viesse com a família de ônibus, trazendo somente o que era necessário. E assim, pastor Sandoval sentiu que era a vontade de Deus. Ele veio e começou a morar na casa pastoral, porque era época da minha saída para as férias nos Estados Unidos. Ele era um homem de letra, ele era poeta, ele teve uma biblioteca com bastante livros. E quando eu vi a bagagem, não vi os livros. Perguntei, pastor, onde estão os seus livros? E ele disse, eu trouxe comigo 66 livros. E depois ele levantou a sua Bíblia, que tem 66 livros. Assim, pastor e Dona Maria também fizeram grande sacrifício, mas um trabalho maravilhoso naquele lugar chamado Jaciara, à beira do Rio São Lourenço, no coração do Brasil. Após umas férias nos Estados Unidos, falando nas igrejas, escolas, retiros, etc., a respeito da grande obra de Deus em Brasil,
Eu voltei e fiz aquela viagem do carro novo da marca Jeep Willys, que falei em outra fita. Fiz aquela viagem no carro do Rio de Janeiro até Cuiabá. Pastor Jonathan, o pastor naquela época, me recebeu com alegria e iniciamos muitas viagens para outros lugares, estabelecendo pontos que mais tarde seriam igrejas boas, e cada uma com sua escola, em Guiratinga, Cáceres, Barra das Garças, Mutum, que hoje é Dona Aquino, e a segunda igreja batista em Cuiabá, e muitos outros pontos, como Tangará da Serra, Cachoeira do Céu, e outros cujos nomes não me lembro. Mas era uma época de extensão lá no norte de Mato Grosso. E como sempre me dediquei aos jovens que sentiram chamada para o ministério, porque não havia um instituto bíblico em Mato Grosso naquela época, no norte. Eu fiz uma espécie de seminário na minha casa, dando aulas e ensinos para um grupo de 6 ou 7 moços que iam trabalhando na obra enquanto estavam fazendo o ginásio e as aulas comigo. Aos domingos enchi o carro com os moços e deixava cada um num ponto diferente da cidade de Cuiabá para trabalhar e dirigir cultos nos lares. Queria destacar somente um, porque quando eu pedi a Deus como é que eu vou, com a minha pequena vida, atender às necessidades lá fora, porque hoje eu estou na Índia, em Portugal, na África e em outros pontos fora do Brasil. Porque lá um dos meus jovens, que chamei de filho, era um moço de descendência alemã, chamado Erwino Klein. Pude enviar Erwino para Curitiba, o Instituto Bíblico lá, onde ele estava fazendo os seus estudos. Um dia ele me avisou, dizendo que sentia chamado de Deus, não para ser um pastor, mas sim para ser um médico. Eu disse para ele: muito bem, eu aceito isto, mas filhinho, eu não tenho recursos para fazer você um médico, ajudar nos estudos prolongados e caros. Mas se você é realmente chamado, Deus vai abrir a porta. E Deus realmente abriu uma porta. Não sei como, porque eu não estava lá, mas Erwino conseguiu ir à Argentina. Lá ele se formou em medicina, voltou para o Brasil, fez os exames necessários para legalizar o seu diploma e praticar a medicina no Brasil. Ele casou com a minha filhinha de Jaciara, chamada Maria das Neves. Ela era aluna daquela escolinha
sentiu chamada para também servir ao Senhor como obreira. Mandei para Curitiba, para o Instituto. E assim eles casaram. E hoje, Dr. Ervino e Maria das Neves estão trabalhando em Cuiabá. O filho dele também se formou como médico. Um lindo moço chamado Oliver. A filha chamada Carla, que ainda é muito linda, dedicada, fala inglês e foi chamada para ser missionária. Ela casou com um moço, Gesiel Gomes, e eles trabalham na Índia como missionários. O Oliver deixou a prática da medicina, onde ele estava ganhando muito dinheiro lá em Cuiabá, para dedicar a sua vida também a missões. Ele atualmente está em Portugal. Já trabalhou junto à irmã dele lá na Índia e pretende fazer seminário e continuar em outros países, trabalhando para Jesus como médico e também evangelista. De modo que o fruto está dando não somente no Brasil, mas através de duas moças também na África. E sei que Deus vai chamar muitos outros desta segunda e até a terceira geração para sua obra, como Ele me prometeu. Em Cuiabá, recebi chamada urgente de eu ir ao Rio de Janeiro para a sede da Missão Batista do Sul do Brasil, trabalhar no escritório, substituindo a missionária que sofreu um acidente e não podia trabalhar por alguns meses. Passei, assim, uns meses lá na capital, trabalhando, conhecendo a obra batista. E muitos insistiram que eu ficasse lá no Rio, trabalhando. Mas eu disse não. Meu campo, que Deus escolheu para mim, é Mato Grosso. Meu coração está em Mato Grosso. Assim, depois, alguns meses, o missionário Charles Compton e sua esposa, Dona Betsy, resolveu ir para Cuiabá e trabalhar no norte, tendo ele um avião para alcançar mais lugares mais facilmente. Assim, com a chegada dele e da Dona Betsy, eu saí da primeira igreja, dando a liberdade para eles fazerem tudo o que quisessem fazer na igreja. E eu fui para a congregação perto do porto do Rio Cuiabá. E antes de eu sair do norte, já era igreja formada, com o seu templo e uma escola e um pastor, pastor Tércio Gomes. Deixei o norte com alegria pelo fruto e também por tristeza, porque o povo lá era tão bom para comigo. Mas em 1965 houve aquela grande nacional campanha
de evangelização e senti que eu devia ir para Campo Grande, trabalhar na organização e também nas igrejas nesta grande obra. E pude, enquanto eu passei um ano em Campo Grande, ter a honra de ser vice-diretora do Instituto Bíblico em Campo Grande. Foi nesta ocasião que recebi convite da Associação Sul de Mato Grosso para ir a Dourados e ser missionária da Associação Sul. Orei e senti que era a vontade de Deus. E disse sim. Em 1967, fui para Dourados e comecei uma nova época para mim. Um grande desafio e um trabalho maravilhoso, de muito fruto, de muitas bênçãos. Sou muito grata a Deus, porque Ele abriu para mim a porta para trabalhar nos meus últimos anos como missionária naquela região abençoada do estado de Mato Grosso. A minha primeira morada em Dourados era uma casinha nos fundos de uma loja, na rua principal do irmão Mário. E tomando conhecimento da grandeza da obra e dos muitos lugares onde eu devia trabalhar e visitar, senti que devia ter uma companheira para viajar e trabalhar comigo. E mais uma vez chamei a irmã Esther Ergas, que nesta época tinha saído de Jaciara e abriu e dirigiu uma escola muito boa em Rondonópolis. Mas ela também estava sentindo que era desejo de ser missionária perto às igrejas, deixando assim o ensino nas escolas. E após oração, a irmã Esther veio ficar comigo, trabalhar ao meu lado, naquela região do sul, e até hoje a irmã Esther está trabalhando no sul de Mato Grosso como missionária brasileira, uma heroína da fé. E não somente Esther, mas todos os pastores e obreiros, os irmãos, as irmãs da região, estenderam as suas mãos para mim e juntos, em muitas orações e jejuns e trabalhos, nós nos dedicamos tudo com uma só finalidade, que era de levar as pessoas à cruz de Cristo para aceitar a Jesus e ter a vida salva, a salvação eterna no céu. Deus assim nos uniu naquele propósito e nós fizemos tudo em Cristo Jesus, que nos deu a força. E assim muita coisa foi feita naquela região, que eu vou falar a respeito mais tarde. Em Dourados havia uma igreja muito boa, com um templo pequeno de madeira, mas a igreja estava crescendo
sendo abençoado e se estendendo até fora da cidade de Dourados. A região, naquela parte do estado, estava em período de colonização e desenvolvimento, com pessoas vindo de todas as partes do Brasil. E de dia em dia, pequenas vilas, povoações, cidades estavam aparecendo. Em algumas, quando eu cheguei, já havia igrejas boas, pequenas, ou congregações em formação, mas poucos tiveram pastor. Somente em muitos daqueles centros, irmãos leigos estavam dirigindo os cultos. Precisavam de pastores, precisavam de